Muito bom dia, você está no canal Osvaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e venha fazer parte dessa comunidade. A gente está ensinando um pouquinho de libertação, batalha espiritual e tudo o que você precisa saber para o seu ministério, para a sua vida e o crescimento na área espiritual, no mundo espiritual. Estamos aqui hoje com o pastor Osvaldo Lobo. Fala, povo lindo do Senhor, hoje vai pegar fogo aqui, hoje o bicho vai pegar. Hoje o assunto é libertação infantil e nós estamos com um convidado aqui, esse cara é top demais, é pastor do colegiado da Igreja Batista Bom Retiro aqui em Curitiba, pastor Rômulo. Na verdade, a vida ministerial dele foi forjada dentro de diversas fornalhas, é um homem cheio de calos espirituais, de cicatrizes espirituais e de vitórias espirituais. É isso que a gente tem. Rômulo, pode se apresentar aí. Olá, obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Sou o pastor Rômulo, casado, pai de 2 filhas lindas. E vai ser um prazer falar de uma área que eu gosto muito, que é a minha fonte de pesquisa, estudo, que é gerações, né? Famílias, paternidade e tudo o que desdobra disso. Então vai ser um prazer dedicar uns minutos aqui conversando com vocês. Gente, nosso canal atingiu agora no mês passado, março, 520 mil visualizações. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa mensagem. Você vai entender hoje como é que o inimigo ele faz de tudo para desconstruir as gerações. Ele vai tentar de alguma maneira, seja culturalmente, através da personalidade ou da falta de cuidado das famílias, ele vai tentar quebrar, desbloquear aquilo que Deus chama de bênção, que passa de geração em geração. O pastor Rômulo, ele é muito cuidadoso, e ele tem um ministério que vai desde do berçário, maternal, infantil, pula para os pré-adolescentes, adolescentes, jovens universitários. Ele é muito experiente. A gente vai aproveitar e vai tirar tudo que tem, né, dele nesses minutos que a gente vai ter aqui. Vai ser uma benção. Deixa eu falar para vocês, ó. Esse livro aqui, O Alvo, eu escrevi com a doutora Caroline Vargas, é uma psicóloga, e com a pastora Flávia Grégio. Um beijo no coração das minhas irmãs. E foi prefaciado pela ex-ministra do governo anterior, Damares Alves, né? Ela tem um trabalho muito bem feito na proteção infantil. Esse livro ele trata de 3 questões: como pastorear o coração da criança, como proteger a criança dos chamados abusos e como libertar as crianças que estão cativas. É um livro muito bom, o Alves. Tudo isso aqui você tem no site www.institutoexodos.com. Vou deixar Os aqui. livros estão todos aqui nesse site, você pode adquiri-los. Nós também temos esse site, o nosso curso de maio, o curso presencial. Está sendo do dia 15 a 17 de maio. 15 a 17 de maio, presencial em Curitiba. As vagas são limitadas. Corra, a gente liberou um pouquinho mais de vaga agora recentemente, então dá para se inscrever. Corra, não fique de fora. São os 2 primeiros links aqui da descrição, a opção com hotel. E se você tem algum amigo, algum parente aqui em Curitiba, você pode vir direto pro curso, pro seminário. Tem gente que pode ficar hospedado na casa de algum amigo. Pessoal que fica com hotel com refeição, né? É um modelo de inscrição, outro fica só pro evento. Pro evento, tá bom? Tá bom? Esperamos vocês na casa aqui em Curitiba. Senta a mão no like, compartilha esse vídeo e vamos lá. Pastor Rômulo, fala um pouquinho, pastor, sobre como nasceu a tua vocação e principalmente, de onde que vem essa ideia, que biblicamente falando, das chamadas pontes para as gerações. Como isso nasceu no teu coração? Porque você já tem a experiência de mais de uma década no ministério anterior. Fala pra gente sobre isso. Eu sirvo com gerações desde 2010, né? Foi quando eu comecei lá como seminarista e a gente foi evoluindo até me tornar pastor. E ao longo dessa jornada a gente começa a entender como as igrejas precisam se preocupar com as gerações, e não só com as gerações, mas com as transições geracionais, porque são mudanças comportamentais, psicológicas, sociais, físicas, que as crianças vão
vivenciando, né? Então a criança ela se transforma, o bebê se transforma em criança, a criança se transforma em pré-adolescente, o pré-adolescente em adolescente e depois em jovem. E finaliza casando, se tornando de fato adulto, constituindo família. Então, o meu grande interesse nessa área foi porque eu via que as igrejas tinham dificuldade de criar pontes geracionais. A forma como eu me comunico, a forma como os pais se comunicam com o bebê é diferente de como se comunica com um adolescente. E vendo essa dificuldade e vendo que muitas vezes nós, como pais, não somos estratégicos, indo contra o que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus é clara, ensina a criança no caminho que deve andar. E muitas vezes a gente não é intencional. Esses dias eu ministrei lá na igreja e eu falei, tem um ditado popular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitas vezes a gente leva os nossos filhos desse jeito. E quando a gente deixa... Achando que no final vai dar certo, é sorte. Não existe. Não tem sorte, de azar. Não existe isso, pastor. Então, se nós não formos intencionais, se a gente não ministrar para as nossas crianças, adolescentes, da maneira correta, se os pais não forem intencionais, entendendo aonde eu quero que essa criança chegue, o que eu quero que ela viva. Se a gente não for intencional, é um problema. Porque eu gosto muito do Cunningham, que era o fundador da Jocum, né? Ele tem uma frase clássica que ele fala assim, todas as áreas da nossa vida que nós não damos a Deus, Satanás vem e tenta dominar. E os nossos filhos é a mesma coisa. Se nós não consagramos, se a gente não dedica tempo em oração, se a gente não é intencional em formar uma nova geração, Satanás ele está ali para matar, roubar e destruir. Pastor, o pessoal pensa que é sorte. Ai, que sorte! O teu filho é uma benção. Olha, que homem educado, que jovem educado, estudioso. E a pessoa não entende que por trás daquela criança tem uma mãe levantando 6 da manhã, preparando café às 6h30, fazendo a lição de casa com o filho, incentivando o filho a ir para a escola, ir para a natação, a fazer uma atividade física, a ir para a igreja. A pessoa pensa que por trás daquele menino crente, né? Tem uma mágica, foi sem querer, foi por acaso, é isso que você está falando, né? Exatamente, tem muito suor, tem muita lágrima, tem muita oração, tem tempo, pastor, tempo. Tem semeadura, né? Ponto, é isso aí. Aquele que semeia chorando, ele vai colher sorriso. Né? Pastor Rômulo, ele chegou na nossa igreja, a Igreja Batista Bom Retiro, ela fica aqui em Curitiba, né? Dentro de uma necessidade que a gente tinha. E eu precisava de um pastor que pastoreasse outros pastores. O colegiado de Bom Retiro é dividido em redes ministeriais. Então, o pastor Rômulo, ele é pastor do Ministério Infantil, veja bem. Então, o Ministério Infantil, ele nasce no ventre, na barriga da mamãe. Então, tem a escola de pais, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, tem uma escola de pais, só que tem muita gente que se preocupa só com a escola de pais do bebê. Aí tem a escola de pais dos pré-adolescentes, dos adolescentes, que tomam forma agora, dos pais de jovens. Eu tenho que aprender a ser avô. Então existe um negócio chamado ponte, que vai acessar isso. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É porque nós entendemos que só ministrar as gerações, ela gera um impacto. As ministrações, o discipulado geram um tipo de impacto. Quando nós trazemos os pais para o processo, isso amplifica. Tem uma literatura que eu apresentei para o pastor Lobo logo que eu cheguei, que é o Pense Laranja, que ele traz uma construção onde a igreja e a família trabalham juntas. E eu acredito nisso. A igreja precisa ministrar a filhos e a pais. Porque nós temos, pastor, uma problemática, né? A igreja evangélica no Brasil, ela é uma igreja jovem. A nossa igreja é uma igreja jovem. Graças a Deus as pessoas estão chegando, aceitando a Jesus lá. Nós temos batizado muitas pessoas. E essas pessoas não vêm de uma cultura evangélica, não vêm de uma cultura cristã. Eles não souberam até agora educar os seus filhos. Então nós precisamos ensinar esses pais a como eles ensinam seus filhos numa ótica cristã.
numa cosmovisão cristã. Então, aí que mora o grande segredo da Escola de Pais, que é um projeto que a gente tem tentado desenvolver, que começa com o projeto lá dos papai e mamãe grávidos. Todas as mudanças que isso vai gerar numa família, porque muda, né, pastor? Chama-se estação maternidade. Isso. Aí vem dali, só que as igrejas, você lembra quando a Universidade da Família tem um curso, né, Criando Filhos à Maneira de Deus? Isso. Só que aquele curso ele é limitado a uma geração. O grande que eu vi assim, diferencial, eu quero falar para vocês que são pastores, tanta gente segue aqui, vale a pena você convidar o pastor Rômulo para ir ministrar na sua igreja. Vale a pena. Porque é uma visão absolutamente inovadora para o tempo que a gente está vivendo. Porque a gente chega na igreja, pastor, não, escola bíblica dos jovens, escola bíblica dos... Se mistura às vezes jovem com adolescente, num bolo só, para você ter uma ideia, a gente já fatiou os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, né? Que tem nomes, né, ligados a isso aí. Só que tem que ensinar o pai a ser pai. O Arthur é pai de 2 crianças que são da idade dos teus filhos também. Pô, só que ser pai da menina de 2 anos, do bebê de 6 meses é uma coisa. Ser pai do menino de 7, 8 anos é outra coisa. E esse diferencial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As gerações, elas têm mudado muito. Se você faz um estudo sociológico dos cortes de faixa etária, antigamente os cortes eram de 20 anos. Os baby boomers para a geração X, depois para a geração Y, depois para a geração Z. Esses recortes estão diminuindo cada vez mais. Os últimos sociólogos, eles apresentaram os últimos recortes em 5 anos. Então, uma geração, ela muda, a geração alfa, ela durou 5 anos e agora os sociólogos já estão falando que é a geração beta, que a partir de 2025, quem nasce é conhecido como geração beta. E o grande recorte é o quê? Inteligência artificial. Vocês entendem que o mundo tem mudado com muita velocidade e isso faz com que a gente tenha que se adaptar na hora de educar os nossos filhos ensinando a fé. A essência do evangelho nunca muda. Nunca muda. A comunicação muda. Isso. A velocidade muda. Exatamente. Não existe mais, pastor, aquele espaço para aquele pai autoritário, por exemplo, que chegava e falava assim, faz e nós temos uma geração que argumenta. Enfiava a Bíblia goela abaixo. Né? Só que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, porque eu estou cansado de atender pais que um filho de 9 anos acorda e fala assim, não quero ir para a igreja, e o pai fala, tá bom, pode ficar em casa. O que é inadmissível, porque uma criança de 9 anos não sabe o que é melhor para ela. Não tem escolha, né? Não tem escolha. Eu vou comer hoje miojo, eu vou comer pipoca. Não, você tem que comer salada, comer uma cenoura, tem que comer um bifinho aí. É porque a gente não... É uma linha muito complexa, porque a autoridade precisa ser educada. Nós precisamos ensinar princípios de autoridade, não autoritarismo, mas de autoridade, com amor, com exemplo. Coisa que é muito difícil na geração atual. Eu falo porque tanto eu quanto o pastor Arthur, nós temos filhos na mesma idade. E a gente tem estudado um pouco sobre como ser pai nessa faixa etária. E é complexo, porque existem alguns processos que eu vivencio que até escandaliza algumas pessoas. Porque parece que os pais de hoje gostam de ser reféns dos filhos de 2 anos de idade. É verdade. Tem aquele negócio, né? Você não me ama. Agora existe uma dependência emocional dos pais em relação à maneira como os filhos vão reagir ao não. Não, você não vai, pronto. Aqui quem manda sou eu. E aqui existe um limite. São crianças sem limite que não sabem discernir o bem e o mal, a mão direita da esquerda, né? Isso que Deus fala para Jonas, vai lá, aquele povo não sabe... Já viu gente? Levanta a mão direita. O cara levanta a mão esquerda. Não, a outra mão direita. Ah, tá bom. Tem gente que não sabe o básico daquilo e os pais
De fato, acho que Hoje uma coisa que influencia também bastante é o acesso das crianças com internet, televisão, YouTube, muito mais rápido do que antigamente, né? No meu tempo não era assim. Eu com 12, 13 anos fazia coisas, brincava em terra, em areia. Hoje criança de 12, 13 anos não brinca mais disso, não faz mais essas coisas. Então a gente está vendo essa geração nova tem vivido coisas, se antecipado, criado mais maturidade, eu diria, com muito mais novos do que na minha idade. Tem um livro que é muito interessante, ele chama-se Geração Ansiosa. Esse livro eu já tenho recomendado a alguns pais, porque ele fala justamente sobre isso, Arthur, como existe uma superproteção ao mundo real e uma subproteção ao mundo digital. Então, os pais acham que um filho dentro de casa, dentro do quarto, ele está num ambiente seguro, porque ele está protegido debaixo do teto. Mas isso é um engano, e um engano de Satanás mesmo. Porque não é o fato do seu filho estar dentro de casa quietinho que ele está seguro. Presta atenção aí, papai. Tá prestando atenção? Hoje... Presta atenção no que o pastor está falando. Hoje a internet, ela é um mundo muito mais complexo, inclusive que o mundo real. Existe um milhão de possibilidades que os pais precisam estar atentos. Então, muitos pais, por conta de conforto, e nós somos pais, a gente sabe, o pastor é avô, às vezes a gente está cansado, o que a gente faz para dar uma relaxada na cabeça, assim, enquanto as crianças estão acordadas? Dá uma tela para ela. Liga a televisão. A televisão hoje não é mais. O celular, ele é a chupeta Isso aí. da geração anterior. Calma, dá a chupeta, dá um paninho. Lembra que criança tinha um negócio de um paninho? Acabou esse negócio do paninho. Tinha um paninho para acalmar? Estou falando de ansiedade. Agora você dá a tela. Mas sabe o que é doido, pastor? Eu vou falar um negócio que é complexo mesmo. Antigamente, minha geração, tá? Existia televisão. Aonde ficava a televisão? Na sala. Na sala. Então, existia um filtro. Vou te fazer uma outra pergunta, pastor. Você é o pai do pastor Arthur. Você sabe ou sabia quem eram as referências na infância dele? Quem eram as pessoas que ele assistia, que ele via? Você consegue citar aí? Que ele assistia Que era uma referência da geração, vamos pensar assim. Quando ele era pré-adolescente... É que o Arthur, Arthur teve câncer. E ele começou a ter, por exemplo, escola. Ele entrou na escola com 6 anos. Hoje a minha neta está com 2 na escola. Entrou com 1 ano. Você morava em Dallas. E eu ia no colégio dela com 1 ano. Ela não falava. Porque entra com 4 meses. Né? Isso, 4 meses. Ele foi diferente. Mas eu lembro da minha filha. Então tá, mas assim, quem que eram as referências de influência dessa geração? No meu tempo era desenho, né? Tinha desenho, mas tinha lá as loiras. Você lembra das loiras? As loiras. Que era tinha Xuxa. Era Ikel. Era Angélica. Agora eu lembrei. Eram os canais da Nickelodeon, né? Drake e Josh. Então assim, basicamente, as famílias, os pais sabiam quem eram as referenciais dos seus filhos. Hoje, com o advento do YouTube, celular, principalmente pais de adolescentes, eu dou muita palestra para pais de adolescentes. E eu tenho uma palestra que eu gosto de dar, que eu começo a colocar imagens de pessoas. E eu pergunto para os pais, quem são essas pessoas? E os pais não fazem ideia de quem são. Não fazem ideia. Semana passada, aqui no estádio do Curitiba, foram 2 shows de uma menina. Olivia Rodrigo. Eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Nunca ouvi falar. Exatamente. Mas esse é o ponto. A Olivia mais próxima da minha geração era Olivia Newton-John, que já deve ser vovó, bisavó. No tempo, Olivia Palito era namorada do... Não, para você ter uma ideia... Você não faz ideia de quem é. Esse é um problema que não é só brasileiro. Eu fiz uma viagem esses tempos atrás, estava na Itália. E eu dei uma palestra para os pais lá, e uma mãe veio, pastora, minha filha, ela está tendo comportamentos estranhos. E daí eu fui bem sincero, falei, o que ela tem consumido de mídia mesmo? A mãe não sabia. Eu falei, traga ela, que eu quero conversar com essa menina.
Quando eu olhei, a vestimenta dela era exatamente de uma cantora bem famosa chamada Billie Eilish. Daí eu olhei para a mãe e falei assim, você sabe que ela deve ouvir Billie Eilish. A mãe, quem é Billie Eilish? Eu falei assim, é só você olhar para sua filha, roupa larga, aquele negócio, cabelo colorido. Eu falei, ela tá... Quando eu cheguei na menina, não, eu só escuto a Billie Eilish. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Isso. O Salmo 115, se você estiver assistindo a gente aqui, você é católico, lê na sua Bíblia o Salmo 113. O Salmo 115, é porque na Bíblia católica o Salmo ele dá uma desorganizada nos números. É o mesmo Salmo, tá? A mesma coisa, que tem nada diferente, mas tem uma desorganização nos números. O Salmo 115 diz assim, o ídolo nada é. Tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles, os que o adoram. Você fica igualzinho um ídolo. Uhum. Ah, eu gosto do Neymar. O cara corta o cabelo igual do Neymar, namora a moça igualzinha a namorada do Neymar, Marquezine, a quem seja quem for. O cara veste a camisa do Neymar, o sapato do Neymar, o boné de abarreta do Neymar. O ídolo faz você ficar igual a ele. Você é igual a quem você adora. Então, você está levantando aqui uma questão de que uma pessoa ela acaba absorvendo a identidade. Exatamente. E tem um ponto, E o comportamento. E tem um ponto muito importante, falando um pouco sobre a adolescência, que é onde explode, porque tudo é uma construção. Mas na adolescência é quando o negócio pega fogo mesmo. Por isso que lá na igreja a gente se preocupa muito na última transição dos adolescentes para os jovens, porque é onde é mais sensível, né? E o que marca a adolescência? Tem na frente do cérebro aqui, essa parte da frente, é o córtex pré-frontal, né? É o último estágio de amadurecimento. Psicologicamente, o adolescente, ele tem dificuldade com limites, porque não está amadurecido essa fase. Os neurocientistas dizem que com 25 anos que ele fica completamente maduro. Por isso, pastor, que adolescente, ele se vicia muito, porque ele não sabe se dar limite. Não sabe, ele não tem essa maturidade. Por isso que pai de adolescente vai viver sempre dando limite para o filho. Inclusive, o quanto escuta de música, o quanto se envolve com as tribos, porque eles se tornam tribais. Menos, filho. Você vai menos no jogo. Faz parte do processo educacional do pai dar limite ao filho, porque ele não sabe se dar. Não existe autorregulação no adolescente. Por isso que o adolescente que começa a usar droga é um problema. Não consegue segurar. Porque é muita intensidade. Ele não tem maturidade para aquilo. O próprio álcool. Não pode dar álcool para adolescente, gente. Porque ele não sabe se dar o limite. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Então... Não sabe, não consegue. Exato. Qual que é a forma hoje que os pais, ou como vocês recomendam, né, cuidando desse ministério de gerações na igreja hoje, a forma de cuidar dos filhos e proteção dos filhos? Porque hoje a internet, além dela dar voz para muita gente que fala besteira por aí, os filhos também estão vulneráveis ao acesso fácil a propagandas de cerveja, de álcool, né? Drogas não tanto, né? Seria mais o cigarro, mas cerveja e principalmente pornografia. Qual é o cuidado hoje que vocês recomendam que os pais tenham para que as pessoas evitem que os seus filhos tenham acesso a essas portas de entrada dentro das suas vidas? Primeiro, eu acho que é definir uma prioridade, né? O que eu sonho para a vida do meu filho. Então, se eu sonho que ele seja um homem ou uma mulher de Deus, e eu recomendo para que todo mundo que esteja assistindo coloque isso como uma prioridade, eu começo a definir uma estratégia muito clara. Essa estratégia começa discipulando dentro de casa, sendo uma referência mesmo. Você vai ter que segurar alguns desejos pessoais seus em favor da educação dos seus filhos. Desde o tempo, gente. Eu trouxe esses dias um psicanalista que trouxe uma palavra muito legal para os pais lá da igreja, e ele foi muito enfático. Ele falou assim, entre ganhar muito dinheiro
e perder o seu filho, e aí? Porque tempo é isso. Eu posso virar à noite trabalhando lá na minha empresa e trabalhar e construir um castelo. Mas será que faz sentido eu ganhar tudo aquilo e perder a fase linda do meu filho? Então, começa com tempo, porque os influenciadores eles estão numa lacuna onde os pais perdem influência na vida dos filhos. Eles dão tempo para as crianças. Exato. A vida dele é entreter a criança. O que você quer ouvir? Exatamente. Tudo que o pai não faz de contextualização, o influencer faz. E o pai está tão cansado do dia a dia, a vida hoje é uma ciranda. Hoje eu saí de casa às 6 da manhã, hoje acordei 5h20. 6 da manhã eu já estava fora de casa. E eu sei que eu só chego em casa hoje depois das 11 da noite. Eu tenho uma vida que meus filhos já estão criados. Mas eu vou te falar, um pai hoje, ele pira. Hoje ele pira. Porque ele já vai chegar em casa tão cansado, cabeça quente, é meta que tem que cumprir, é boleto que tem que pagar, é problema, é o chefe querendo demitir, é ele tendo que demitir alguém, ele tendo que contratar, é a pessoa certa no lugar errado, é a pessoa errada no lugar certo. Há uma má gestão, a vida é tão confusa, ele chega em casa, dá um beijo na criança, e entrega um desses influencers para cuidar do seu filho. Exato. Olha, meu filho, só que tudo que é semeado, ninguém nasce grande, só filho de monstro. Isso vai estourar na adolescência. Mas você tem como, pastor, criando camadas de proteção. Então a família é a primeira. Eu até vou um pouco antes. A primeira é tempo de oração em favor do seu filho. Essa madrugada, Deus usou da minha cachorrinha, que ela começou a latir na madrugada. Quando eu olhei no relógio, era 3h30 da manhã. E eu senti claramente que era o Espírito Santo me incomodando para orar. Fui lá para a sala e eu fiquei orando pelas minhas filhas. O meu desafio aí para você tem orado pelo seu filho? Você tem jejuado? Tem castas de demônio. Eu tenho atenção aí. A Bíblia fala, Mateus 9, Mateus 17, não sai com coisa alguma. A história de uma criança endemoniada. A Bíblia conta, a filha da mulher Cirofenícia, ela estava endemoniada? Estava. Lucas 7. Você pega a história da criança endemoniada da cidade de Nazaré. Nem os discípulos conseguiram expulsar. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Essa casa só sai com jejum e oração. Você vê claramente, Satanás, ele manda matar, ele usa a vida do faraó. Quem não conhece a Bíblia, não entende isso. Deus havia avisado, o teu povo vai ficar 400 anos escravo. Eu vou levantar um libertador. Era Moisés. Você repara que quando os 400 anos se cumprem, o faraó diz, se é menino, manda matar. Ele é específico, ele é intencional. O Jesus nasce, vem os reis do Oriente, vem adorar o novo rei que nasceu. Herodes, que conversa é essa? Novo rei, uma conversa. Onde é que vai nascer o rei? Em Belém. Pega as crianças de 2 anos para baixo, mata. Você vê que a história, o final, quando as cortinas se fecharem da história, quem que vai estar no centro da história? Israel. Gente, esse homem chamado Hitler, essa cultura alemã nazista, ela não veio com Hitler. Ela foi propagada durante 20 anos. Entre a Primeira Guerra Mundial, o final dela, que foi o vexame, o Tratado de Versalhes, foi o maior erro político do século XX. Eles humilharam tanto a Alemanha nazista, que a Alemanha cresceu revoltada, se levanta uma geração dizendo que a culpa é do judeu. Bora matar judeu. Essa história de mais de 6 milhões de judeus assassinados nos campos de concentração era uma tentativa de interromper a volta de Cristo. Porque para Jesus voltar... O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você.
De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Jesus fala, quando vocês virem que a abominação da desolação estiver no lugar santo, que significa que o templo vai ser restaurado. O que eu faço para a profecia não se cumprir? Eu tiro uma peça do dominó. Então eu tento matar Moisés, eu tento matar Jesus, eu tento acabar com os judeus. É a tentativa de interromper. O diabo é intencional. Isso. Os pais não. Exatamente. Então essa palavra que você está dando, que você diz assim, a pessoa pensa que o teto protege. Não protege. Não. Essa vida espiritual, oração, jejum. E vou dizer mais, a cultura familiar, Isso. o exemplo do pai. É porque hoje... a criança vive dentro de casa, só fazendo um parênteses. Tudo isso que a gente tem falado aqui, a gente está falando aqui no vídeo de hoje, tudo isso é baseado nesse livro aqui, O Alvo. Então, esse livro está disponível na nossa loja virtual, www.institutoexodus.com, onde você pode adquirir não somente esse, mas todos os livros de libertação. Hoje a gente está falando aqui especificamente sobre libertação infantil, mas se você quiser mostrar aí, mostra aí. Tá aqui, ó. Ó, todos eles. Tá tudo aqui. Então você tem acesso, tudo isso está no nosso site. Aqui está faltando, nessa foto está faltando alguns livros, mas eles estão todos aí. Eu vou convidar, vou desafiar o pastor Rômulo, que é uma das... Eu digo assim, tem pessoas que estão perdidas, estão assim, estão atrás da malhada. Você que é pastor, convido, você tem um endosso do pastor Lobo, leve esse homem para falar sobre gerações na sua igreja. Muito bom. Ele é... Não, você é o cara que eu conheço mesmo, que é uma referência. O Rômulo também é minha inteligência artificial. Fala assim, Rômulo, me dá os números do culto, me dá os números... Ele já tem tudo pronto. Tudo de gestão de culto. Tudo. Tem outras expertises, né? Além disso. Tá bom? Além do livro, tudo isso que a gente está falando, isso aqui é só um aperitivo, um gostinho, porque a gente também vai trabalhar muito mais. Tem muita coisa que a gente não pode expor aqui na internet. A gente trabalha isso no curso presencial, que vai estar acontecendo em maio, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As vagas são limitadas, o curso é presencial, não temos curso online desse curso específico, não temos online. Então esperamos você aqui em Curitiba, traga toda a sua família, os membros da igreja. É um curso aberto para todos, não é só para líderes nem pastores, certo? Então traga todo mundo. Para todo mundo. Os 2 primeiros links da descrição é uma opção com hotel e refeição e outra opção só inscrição caso você mora em Curitiba ou conheça alguém em Curitiba, vai ficar hospedado na casa deles. Guerra espiritual, todo mundo vai passar por ela. Quando a gente trata sobre libertação infantil, tem muita coisa que a gente não pode expor na internet. São coisas bem delicadas. Por diversas razões, o YouTube dá corte na gente. Tem gente que tem hater. A gente conta no curso. Mas voltando aqui ao assunto do podcast, eu tenho uma pergunta assim, um tanto curiosa. Você disse que você acompanha a vida do jovem, do adolescente, desde pequeno, né? Desde o começo. Então, quando você trabalha com gerações, você tem lá ele no berçário da igreja, no ministério infantil e assim por diante. Só para a pessoa entender aqui, já vai com o pastor Rômulo, ele não é pastor, ele é pastor dos pastores da rede. Isso. Então, nós temos lá uma pastora do Ministério Infantil, uma pastora primeiro do berçário, né, que é o Estação Maternidade, uma pastora que é na rádio do Ministério Infantil, e aí ele está levantando os pastores, com uma igreja muito jovem, esse novo ciclo da igreja jovem, está levantando pastores dos pré-adolescentes, pastor dos adolescentes, e ele assumiu o pastor de jovens. Então ele acumula uma série de funções na igreja. Desculpa, pode falar. A pergunta é curiosa. E aí, bom, você acompanha a criança, o jovem desde criança, né? Então você já
como você já conhece ele há muito tempo, desde que ele é bem pequeno, você já tem uma ideia de como é a reação dele ou como ele vai se comportar no futuro. Falar, cara, esse cara ele é rebelde desde criança, essa criança. Ou ele tem rejeitado ou nunca foi interessado em escutar a palavra de Deus. Existem alguns cuidados que vocês têm com isso? Como vocês trabalham isso? Falar, pô, eu conheço o fulano desde que ele é pequenininho, ele não para escutar a mensagem da Bíblia que a gente está ensinando. Então a gente já sabe que vai ter um cuidado especial com essa pessoa quando ele chegar no ministério de adolescentes ou de jovens. Vocês têm uma... Eu acho que entra um ponto bem importante, Arthur, dentro dessa tua pergunta, é qual é o papel da igreja nesse processo. Entendi. E eu não assumo o protagonismo. Igreja não é protagonista da educação dos meninos e meninas. Quem é protagonista são os pais. Por isso que a escola de pais ela se faz fundamental no processo. Toda igreja tem que ter escola de pais, gente. Talvez você não consiga ter uma estrutura para ter uma escola padrão toda semana, mas precisa ter instrução aos pais, uma vez por mês, por bimestre. Isso precisa acontecer. Porque quem é protagonista são as famílias. É pai e mãe. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho falado muito para a Julie, que é a minha esposa, sobre a minha filha mais nova, a Elisa. Eu já tenho sentido, porque filho é diferente um do outro. Claro. Eu tenho 2 meninas, Muito completamente diferente uma da outra. E eu tenho falado muito assim, é engraçado, a Laura, eu já percebo que ela é mais calculista, assim, ela é mais analítica, ela observa. A Elisa, ela é visceral, assim, ela sente muito. E ela sente tanto pro bem quanto pro mal. Ela é muito feliz, mas daqui a pouco ela é muito triste, ela se joga no chão e ela se lamenta. Eu tenho que saber lidar. Os 2 lados da moeda têm coisas positivas e coisas negativas. O pai precisa entender isso. O evangelho ele é irresistível, Arthur. Se a gente saber ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, se o pai for um homem de Deus que ama, que demonstra isso dentro de casa, que cuida da esposa, que tem um casamento sólido, eu tô para te falar que dificilmente você vai ver uma criança que foi criada nesse contexto se perder. Eu, na minha longa experiência, eu tô para contar nos dedos crianças que foram educadas nesse ambiente saudável, onde a presença do Espírito era intensa, mas era de fato vivenciada dentro de um casamento onde o homem sabia o seu papel, a mulher sabia o seu papel, a criança era suprida das suas carências emocionais, cada uma na sua linguagem. Eu acredito que a taxa de perda é muito pequena, porque quando a gente faz bem o nosso trabalho, a Bíblia nos ensina isso. Se a gente, o que não dá, eu até ia comentar, essa geração não aceita mais incoerência. Aquele papo, né? Faça o que eu falo, mas não faça. Faço o que eu digo, né? Isso. Não faço... Faço o que eu faço. Isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não existe mais. É a geração da informação, gente. Não dá mais aquele pai... não, quero que meu filho seja um homem de Deus. Ele vai, deixa o filho na igreja e vai embora para casa assistir o jogo. Cara, você perdeu, porque o teu filho ele não é bobo. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então, existe uma responsabilidade dos pais hoje de fato serem influência na vida dos filhos. Até eu ia aquela outra pergunta que você fez do que fazer, né? A gente vai criando camadas. Outra camada é a igreja, gente. Precisa levar o filho para a igreja. Ele precisa ter amigos dentro da igreja. Não tem como. Fulano vai uma vez por mês no culto jovem. Já era. Aí o pai chega, pastor Rômulo, resolve o pepino do meu filho aqui. Não tem o que fazer. O adolescente... Qual que é a grande mudança? Eles deixam de ser ligados à família, a gente brinca, né? A voz da família na adolescência diminui.
E isso é uma crise para muitos pais. Porque aquela criança que ficava no colo, eu lembro do pastor compartilhando às vezes da Natália, né? Que gostava de ficar no seu colo. Na adolescência, o que ela fez? Dá beijo, ela limpa o beijo, assim, né? Por quê? Porque faz parte da construção social do adolescente. Ele deixa de ser um indivíduo familiar e ele passa a ser um indivíduo tribal. O lance eu preciso que essa tribo seja da igreja. Não é 100% de garantia, porque tem gente ruim na igreja também. Sim, Mas o percentual é muito mais positivo do que negativo. Você precisa ajudar o seu filho a criar uma tribo na igreja. Por isso que ministério de adolescente é fundamental. O acampamento é fundamental. As vigílias são fundamentais. Todas essas programações para a consolidação do grupo. Porque ele só vai voltar a ser familiar de novo depois que ele casar. E depois que ele tiver filho, ele vai entender você pai, você mãe. Esse é o ciclo da vida, tá, gente? Então, nós precisamos criar essas cercas. Primeiro, orando. Segundo, sendo influência. E terceiro, levando para a igreja. Discipulando, fazendo com que ele crie amigos, relacionamentos. Lá na igreja, Pastor Lobo, a gente tem um papel, uma função dentro do Ministério de Adolescentes que é muito importante, que é o conselheiro. É o jovem que aconselha o adolescente. É uma geração servindo outra. É um outro papo para outro podcast. Gente, vocês estão vendo aí? Igreja Batista Bom Retiro em Curitiba. Você precisa vir uma igreja para a tua família. Nós existimos para abençoar a sua vida. Nosso endereço é Avenida Desembargador Gucimas, 1772. Eu quero pedir para você vir experimentar. Sabe quando você vai provar algo delicioso? Você fala, eu quero mais. Chegou em Bom Retiro, você vai querer muito mais. Faz um convite, querido. Não, pode vir, vocês vão... Você que é pai, mãe... Sexta-feira é o Ministério de Adolescentes. Adolescentes. Sábado, jovens. 19h30. Exatamente. E sábado, jovens. Isso. E domingo nós temos os pré-adolescentes, paralelo aos cultos das 11 e das 19. E o Ministério Infantil, também paralelo aos cultos das 9, 11 e 19 horas. O que acontece, gente? Bom Retiro, hoje nós temos 3, daqui a pouco vamos para 4 cultos, né? Temos aí no culto dos surdos, que seria o 4 surdos. Você, ao mesmo tempo, tem uma linguagem, entendeu? Então, culto das 9, culto, ao mesmo tempo tem um culto no grande templo e tem um culto no grande templo infantil. Eu não conheço um templo infantil igual ao nosso. Não tem. Não conheço. Não é porque eu sou pastor da igreja, não é porque... Segundo lugar, no culto das 11 da manhã, os jovens, os adultos estão no culto, mas os pré-adolescentes têm um culto para eles, no templo ao lado. Né? E 19 horas também. Exato. Então é imperdível. A gente está caminhando para o final, a gente já está em 40 minutos de gravação. E eu tenho 2 perguntas que eu separei para a gente poder falar aqui hoje. Uma delas é uma que o pessoal mais pergunta. Eu acho que o pastor Romulo já deve ter essa resposta na ponta da língua já. Mas o pessoal pergunta bastante, pastor, o meu filho ele não quer ir na igreja ou o meu filho não quer mais ir na igreja. Então, temos 2 situações. Quando o filho já... Talvez o pai não tenha criado a cultura de levar o filho na igreja desde pequeno, né? Não criou esse hábito no filho. Ou, do nada, o adolescente, já o jovem, ele decide não ir mais na igreja. Se machucou com alguma coisa. Então, são 2 perguntas que a gente mais recebe. Então, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para a gente poder... levar a solução, talvez, para essas pessoas, né? Eu acho que a resposta ela precisa ser bem analisada, porque depende muito da faixa etária. Do contexto, né? Então, vamos lá. Uma criança, ela não tem autonomia. Um adolescente, ele também não tem autonomia. O pai, eu sempre falo isso quando chega uma pergunta dessa para mim, eu falo, você vai ter que fazer um juízo de valor do que é importante para sua família. Se o seu filho, com 10 anos de idade, fala assim, eu não vou para a escola, qual que é a sua resposta? Eu tenho a resposta da minha mãe. A minha mãe pegava o tamanho e falava assim, não vai não. Gente, você não tinha opção.
Exatamente. Não Se tem dorme, opção. eu sempre falo isso, é uma construção de autoridade. Eu tenho uma aula sobre autoridade que eu dou, que eu falo que, por ignorância, muitas vezes, o pai, ele perde a autoridade. Quando o filho nasce, você tem 100% de autoridade sobre ele. O que acontece é que, por falta de manutenção, ao longo da sua vida, você vai perdendo a autoridade. Negociando. E daí, às vezes, chega com 16 anos de idade, você já não tem lastro nenhum de autoridade. O primo do Arthur, o primo dele, ganhava prêmio porque passava de ano. Passou de ano. Ganhei um celular. Passei de ano. Ganhei, sei lá, bicicleta. Quando eu passava de ano, sabe o que eu ganhava da minha mãe? O direito de permanecer vivo. Era isso que eu ganhava da minha mãe. Era o meu presente. Imagina se eu ficava reprovado. Ela acompanhava assim, boletim. Quero assinar. Meu irmão uma vez tentou enrolar minha mãe. Cadê o boletim? Não, a professora não mandou. Pô. A professora não mandou o boletim? Me engana, ele estava lá. É aquele processo, né? Se você vai fazendo uma manutenção de autoridade, você constrói no seu filho temor, não é medo. Medo é diferente de temor. Já peguei casos de atendimento de adolescentes que fizeram festa em casa, banhada a sexo, drogas e álcool e todo tipo de doideira. 18 anos de idade, 19. Daí a minha pergunta, eu lembro que depois que eu atendi o pai desesperado, como que ele fez isso e tal? É porque ele sentiu um ambiente que era possível fazer isso sem ter uma punição. Ponto. Eu não imagino eu fazendo isso. Não entra na minha cabeça, cara. Porque eu fui educado de uma maneira que eu tinha temor do meu pai. Aí se eu fizesse alguma coisa, cara, o bicho ia pegar pro meu lado. Então, existe um processo, Arthur, de construção de autoridade, tá? E aonde que isso é aprovado? É na juventude. Por isso que a pergunta ela tem que ser, a resposta ela precisa ser bem pensada, porque até na adolescência, quando ele não tem autonomia, o pai pode exercer autoridade. No jovem, no Ministério de Jovem Nós, por exemplo, que é a partir dos 18 anos de idade, esse jovem ele já tem o seu carro, ele já tem ele já dinheiro, ganha o fator independência. Por isso que essa transição ela tem que ser muito bem pensada na igreja. Eu preciso criar um ambiente atrativo e eu, por exemplo, eu não tenho escola de pais de jovens. Porque o jovem ele já vai por conta, é outro processo. Eu brinco, né? O jovem já é adulto, então eu trato como adulto. Então, se quem está nos ouvindo está vivendo uma crise na juventude do seu filho acima de 18, é mais complexo. Até esse lugar, o pai ainda tem uma figura de autoridade intensa que pode ser revertida. No Ministério de Jovens, daí é jejum, oração e falar, Deus, me ajude. Tem um livro muito bom que eu recomendo para pais que estão vivendo esse dilema, porque infelizmente acontece, né? Você educou o seu filho e ele tomou suas decisões e ele foi viver a sua vida. Tem um livro chamado Por que Filhos Bons Tomam Decisões Ruins, algo assim. Esse livro é muito importante, muito interessante para pais que estão vivendo esse dilema de filhos que se afastaram dos caminhos de Deus. E outro livro muito bom é o Alfo. O autor está aqui com a gente, sou eu mesmo. Oswaldo Lobo, você está lá no www.institutoexos.com. Gente, pessoal, pra gente finalizar aqui, eu vou soltar a última pergunta. Deixa o teu like. Já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Esperamos vocês aqui em maio, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. Inscrições www.institutoexos.com. Exatamente, vagas limitadas, então não fique de fora, os 2 primeiros links da descrição. Traga a sua igreja, sua família, seus amigos. É um curso aberto para todo mundo. Não é só para líderes, nem pastores, é para todos. Você é novo convertido, pode vir. Você vai aprender a fazer guerra espiritual. Tem alguns conteúdos que a gente não pode falar aqui na internet. Eu gostaria de poder abrir a gente a falar aqui, por exemplo, sobre alguns abusos infantis, abusos na adolescência, abusos na juventude. Como que isso atrapalha a gente? Não estou falando só de abuso sexual, não. Estou falando de abuso até
Abuso espiritual. Espiritual, pessoa mental. consagrada. É. Pegou e dedicou para uma entidade, é o devoto de uma entidade. Isso Mas é horrível. são assuntos que, às vezes, por causa da plataforma do YouTube, a gente tem a censura, né? A gente não pode falar sobre isso. Então, tudo isso a gente trata no curso presencial. A gente espera você aqui em maio para a gente poder tratar sobre isso. Se for ter mais uma pergunta... A última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Pastores, como a gente trata libertação infantil dentro da igreja, ou dentro do contexto de igreja, né? A gente recebe muitas crianças de fora, gente que visita, gente que nunca pisou numa igreja, traz uma criança, às vezes chega uma criança no ministério infantil, que tem já vive um contexto diferente na cultura da família dela, fala palavrão, enfim. E a gente traz essa pessoa para viver uma vida agora dentro da igreja. A criança passa por um processo de libertação. Como é tratado isso dentro da igreja? Pergunta para mim ou para ele? Eu acho que tem que ser pro mestre. Né? Tem que ser pro Gente, mestre. primeira coisa que você tem que entender. Muitas vezes a pessoa chega no gabinete, eu não dou atenção nenhuma porque o diabo fala. Ele é mentiroso, é enganador, ele é sorrateiro, ele é o rei dos golpes baixos. Não fico dando papo pro diabo. Eu mando cala a boca e saio. Mas muitas vezes o Espírito Santo fala assim, eu tô aqui desde o ventre da mãe. Foi a mãe dela que me deu, foi o pai dela, foi o avô dela que me deu ela para mim. Faz um negócio espiritual. Eu já tratei de gente velho. A mãe entregou a filha para sofrer um abuso para conquistar um coração, um amor diferente. Isso aqui, eu quero conquistar. Era aquele cara, não, traz a tua filha aqui, deixa ela aqui comigo, mas depois você vai ganhar o que você quer. Crianças endemoniadas, aprendam isso. Criança endemoniada normalmente está dentro, de um lar intoxicado pelo pecado dos pais. O diabo entrou no meu filho. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, quem é o avô? Tem alguma coisa, o pai não está lá, a família está desconectada, está desconjuntada, está separada, houve uma separação. Já tem um padrasto, já tem uma madrasta. A gente pensa que quem abusa é homem, né? O que tem de mulher que abusa, assim. Mas assim, ó. O pessoal pensa, não, porque fica escondido, porque o país é machista. Então, quando o abuso é na menina, ou feito por um homem no menino, vai em cana. Qual é a mulher que você sabe aí que foi presa porque abusou criança? Quem foi? Mas está assim. Então, quando o espírito imundo ele domina uma criança, tem um abuso espiritual, tem um abuso emocional, tem um abuso sexual, tem um abuso de violência doméstica. Agora, quando eu vou tratar, pastor, vou tratar a criança, tem que estar menor de idade, o pai tem que estar junto. Isso aí. A mãe tem que estar junto. O responsável tem que estar junto. Por quê? Porque são quadros que a legislação juridicamente você se protege. Então você repara que todas as vezes que na Bíblia aparece uma criança endemoniada, ou o pai ou a mãe está junto. Você lembra? Jesus chega em Cafarnaum, o pai, Jairo, pega Jesus e leva ele para dentro de casa. Minha filha está morrendo. Você pega o menino endemoniado ali do Monte Tabor, né? Jesus está descendo para Nazaré, passou lá, o Monte da Transfiguração. Eu trouxe o pai está junto, eu trouxe o meu filho até você. Você repara que a mãe de Moisés, quando Moisés é colocado no cesto com betume, ela cobre o cesto. Isso é uma cobertura espiritual. A mulher Cirofenícia, eu citei aqui, ela vem dizer, Jesus, já minha filha está endemoniada. Então, o abuso pode acontecer dentro de casa ou fora, normalmente dentro de casa. Mas sempre que uma criança vai ser liberta, sempre, escute isso, ou um pai ou uma mãe tem que reagir, senão não tem liberdade. A criança, ela não consegue reagir sozinha, ela vai ficar com aquele problema espiritual até ficar velha, até ela despertar, opa, tem um Jesus. Então, quanto mais cedo um pai e uma mãe reagem, mais fácil a criança. Uma outra pergunta assim pra gente fechar, que temos um último minutinho. Qual foi
um tratamento de adolescente ou jovem, ou até mesmo criança que você já tenha pego um bem complexo, algo que você possa compartilhar com a gente, de gabinete que você já pegou? Assim? Eu acho que o que mais... Eu já atendi um pré-adolescente que tentou tirar a própria vida, que para mim acho que foi um dos mais chocantes, assim. E é engraçado, entenda, sempre está ligado a problemas familiares. Todo trauma, eu atendo muito no gabinete pais que chegam desesperados, né? E quando eu falo, tá, compartilhe um pouco sobre a sua vida. E tem histórias horríveis. E eu sempre comento para esses pais, eu falo assim, olha, é muita ingenuidade achar que um divórcio, um problema grave no casamento não reverbera na vida do seu filho. É muita ingenuidade. Ele estava dormindo, ele não ouviu. Sim, ele sente, ele vê, ele sabe o que está acontecendo. Então, situações como essa são muito complexas. A gente tem lidado muito com problemas emocionais muito ligados à internet. Esses dias eu até comentei com o pastor, eu atendi jovem que o pai falou, ele sofre porque ele não tem amigos. Cara, ele era cheio de amigos. Só que vai saber quem eram esses amigos da internet. São amigos virtuais. Então o menino estava tendo vícios hoje, vícios em tecnologia, em jogos, está cada dia mais complexo, né? Então existem inúmeros problemas, mas via de regra esses problemas eles têm o início na estrutura familiar. E o que a gente vê é a reverberação. Por isso do investimento na escola de pais. Porque a modificação de mentalidade de pai e mãe... um outro caso, que também é um assunto para a gente tratar aqui, num outro podcast, sobre masculinidade e feminilidade. Até o pastor citou no culto de domingo. A função do pai qual é? Voar. A função da mãe é super proteger. Faz parte do processo. Mas com as inversões de papéis e com a omissão paterna, principalmente, eu já atendi um caso de um jovem que ele chegou na minha frente, ele começou a chorar, 18 anos de idade ele tinha. E eu perguntei para ele, falei, cara, o que está acontecendo, né? Ele falou assim, a minha mãe não me deixa ser homem. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu passei no vestibular, eu estou indo para a universidade e a minha mãe não deixa eu ir para a universidade sozinho. Contratou um transporte van, que você contrata para uma criança, contratou para um jovem. E aquilo estava ofendendo a masculinidade dele. E ele, graças a Deus, ele teve a possibilidade de chegar a mim e expor isso. Mas uma mãe que, no intuito de cuidar, proteger, estava ferindo a masculinidade. E um pai que estava vendo isso acontecer não falava nada. É o colapso entre o papel do pai e da mãe dentro de casa. São as abordagens de autoridade trocadas. Pastor, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar. Agora é o seguinte, deixa aqui um recado. Eu quero te chamar para ministrar lá na igreja, lá para os pais, para o encontro de famílias, de jovem casal. Como é que a gente vai? Além disso, ele é pastor em Bom Retiro. Está com a gente, está sempre lá, está o dia inteiro lá, Avenida Desembargador Simas, 177 dá plantão, ele atende, sábado está com os jovens, sexta-feira está com os adultos, domingo está nos cultos. Mas aí eu quero chamar o pastor, tem algum contato, algum endereço de e-mail? Pode ser pelo Instagram, Rômulo GS Correia, esse é o meu Instagram. A gente vai colocar aqui, tá? Coloca em cima, vai aparecer na tela. Vai aparecer aqui, Rômulo GS Correia. Isso, Correia. E pode ligar lá na igreja, a secretária pode passar o convite para nós, vai ser um prazer. E não só para ministrar, mas para ensinar mesmo. Sim. Eu tenho orado muito, o pastor sabe bem, eu tenho uma visão de reino, onde eu creio que as igrejas precisam investir nas áreas geracionais e na formação de pais. Nossa igreja é uma igreja muito bem equilibrada,
que coleciona uma série de ministérios que são... que trabalham, mas é impressionante o trabalho desse mundo. Impressionante o trabalho. Vale a pena você convidar ele. Vale a pena. Isso aí, meu amigo. Obrigado. Isso aí, Obrigado pastor pelo Arthur. convite. Gente, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Faz assim, ó, Você deixa assistir. o teu... Deixa o like, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha Estamos esperando vocês bate-papo. aqui em Curitiba em maio. Já aproveita e vem visitar a gente, né? Porque no Isso. final de semana aí Vai na ser igreja, quinta, sexta e sábado. E no E aí domingo, você vem na igreja daí. Isso aí. Já dá um abraço ao pastor Rô. Vai ser um dá prazer abraço aí ao recebê-los. pastor Rô, tá bom? Fica com Esperamos Deus. vocês aqui, tá bom? Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.